Boa tarde. É chegado o momento de começarmos as nossas reflexões sobre o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. E hoje nós estamos concluindo o capítulo 7, no último item sobre leis kármicas e felicidade. Mas vamos para a nossa introdução com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. No livro Comentário às Cartas, Comentário ao Evangelho, as cartas de Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Faze o bem que puderes, em favor dos outros. Auxilia muito, espera pouco. Serve sempre, espalha a felicidade no caminho alheio, quanto seja possível. Experimentemos semelhantes conceitos na vida prática e adquiriremos a luminosa ciência de ser feliz. Então, vamos aqui fazer alguns apontamentos para compreensão melhor do que Emmanuel nos propõe. Quando ele diz, faze o bem que puderes em favor dos outros, evidentemente, dentro da compreensão e do entendimento dos objetivos espirituais que passamos a nos nutrir com a revelação espírita. De fato, a vivência desprendida do amor, da caridade, a atitude atenta às necessidades que os outros tenham, parte da premissa de que estejamos de bem conosco mesmos, de bem com a vida que levamos. E num mundo materialista como ainda estamos, um mundo de provas e expiações, a vivência dessa perspectiva de vida tem por base conhecimento da nossa realidade maior, que é o espírito, que é a vida espiritual. Dentro deste ponto de vista, Emmanuel conclui dizendo: experimentemos semelhantes conceitos na vida prática e adquiriremos a luminosa ciência de ser feliz. Ele nos aponta o fato totalmente lógico e deduzido das ações e da vivência do bem como a melhor sementeira que poderíamos fazer, tendo por consequência a colheita da felicidade decorrente dessa nova maneira de estarmos interagindo no mundo material. Então, vamos, a partir de agora, entrar no tema Leis Kármicas e Felicidade, que faz parte do capítulo 7 do livro O Homem Integral, que tem o título Planificação Interior. Destinado à liberdade plena, encontra-se encurralado pelas lembranças arquivadas nos painéis do inconsciente. Sua memória perispiritual, que lhe põe algemas em forma de ansiedade, de fobias, de conflitos. Então, iniciamos o comentário dessa temática, Leis Kármicas e Felicidade. Joana vai trazendo para nós material de reflexão para que nós compreendamos aquilo que, de certo modo, dificulta, aquilo que torna-se pontos de desequilíbrios graves
nessa nossa caminhada na busca da felicidade plena. E aqui ela diz que uma das causas dessas dificuldades está o fato de nos encontrarmos encurralados pelas lembranças arquivadas nos painéis do inconsciente. De fato, todos nós trazemos um passado reencarnatório, aonde memórias e experiências pautadas no desequilíbrio, no enfrentamento das leis divinas, estabeleceram níveis de sofrimento e de desequilíbrios que surgem na nossa experiência encarnatória atual. Como Joana aqui diz, essas lembranças arquivadas nos painéis do inconsciente têm o seu registro na memória perispiritual. E não poucas vezes emergem do nosso passado, abrindo espaço para síndromes de ansiedade, de fobias e de conflitos pessoais nas áreas de identificação e de propósitos que percebemos serem os ideais na nossa atual experiência reencarnatória. Prossigamos. Mesmo quando os fatores da vida se lhe apresentam tranquilizadores, evade-se do presente sob suspeitas injustificáveis de que não merece a felicidade, refugiando-se no possível surgimento de inesperados sofrimentos. Aqui é interessante refletirmos um pouco mais, porque Joana nos aponta que essa imersão de fatores desequilibrantes, eles muitas vezes se dão mesmo quando a vida está relativamente boa e tranquila. E em vez de, naturalmente, usufruirmos daquele estado emocional positivo e benéfico, abrimos brechas para suspeitas injustificáveis, para dúvidas sobre o comportamento de alguém, sobre a determinada estabilidade financeira que estejamos tendo, como se não merecêssemos a felicidade do dia presente. E realmente, isso se dá como verdadeiro sabotamento daquele campo de perspectivas boas que estamos vivendo e que acaba devido a uma ausência de pautar as emoções, os sentimentos e os pensamentos dentro do que a vida nos apresenta, abrirmos brechas para tristezas, para dúvidas, para problemas que, na verdade, não estão existindo agora. Mas é como se, dentro de nós, algo dissesse e acreditássemos que não merecemos estar usufruindo aquela facilidade que a vida atual nos dá. É claro que a dedução natural de qualquer pessoa seria, mas como a criatura humana é complicada, né? Porque quando tem problemas, muitas vezes, reclama, se posiciona de forma contrária, se irrita, né? Revolta-se diante daquilo. Quando não tem problemas, quando não há, quando não há motivo para maiores preocupações ou ansiedades, a criatura humana fica criando
problemas, criando dificuldades. E isso acontece, meus amigos, por essa ausência de maior maturidade que esse estudo, essa proposta de Joana de Ângeles para o nosso autoconhecimento, para que, de fato, possamos, através desse esforço de autoencontro, de despertamento do eu profundo e identificação com os objetivos espirituais da vida, conseguirmos os meios, os instrumentos ideais para não sermos vítimas de nós mesmos. É essa a questão. Mas mais adiante, essa explicação vai se tornando mais fácil para entendermos. E prosseguindo, ela nos diz: a felicidade relativa é possível e se encontra ao alcance de todos, desde que haja neles a aceitação dos acontecimentos conforme se apresentam, nem exigências de sonhos fantásticos, tampouco o hábito pessimista de mesclar a luz da alegria com as sombras densas dos desajustes emocionais. Bom, aqui já vai sendo passado para nós detalhes de como podemos e devemos trabalhar a superação dessas emersões do passado que sabotam a nossa vida atual. Então, é preciso que haja aceitação dos acontecimentos conforme se apresentam. E isso torna-se uma decorrência facilitada pelo conhecimento da realidade do mundo espiritual, dos objetivos das leis de Deus, que é a perfeição, a felicidade de todos nós. Diante desse entendimento da vida, o que Joana aqui coloca, a aceitação dos acontecimentos conforme se apresentam, passa a se tornar uma atitude comportamental possível e desejável no nosso dia a dia. E continuando, ela diz: nem exigência de sonhos fantásticos, tampouco o hábito pessimista de mesclar a luz da alegria com as sombras densas dos desajustes emocionais. Realmente, nós temos imensa necessidade do autoencontro, da percepção espiritual da vida, porque quando isso não acontece, facilmente nos tornamos vítimas de nós mesmos. Abrimos brechas mentais para conteúdos do tipo: a vida está muito boa, é preciso eu estar esperando que um problema maior aconteça. Toda vez que as coisas estão indo bem, mais adiante, ou com certa rapidez, surge uma ocorrência de sofrimento e de dor. Não podemos dar brecha para alimentar esse tipo de perspectivas. Devemos e merecemos estar de bem conosco mesmos, com os outros, com as escolhas pessoais que fazemos no dia a dia e percebermos-nos merecedores de estarmos bem. E é esse o objetivo desses estudos que estamos tendo, como essa temática dessa tarde. Então, não mesclar luz da alegria com sombras densas.
viver bem o dia de hoje, quer seja diante de facilidades ou dificuldades que o dia nos traga. Não alimentar perspectivas de pessimismo, né, de acontecimentos ruins. As heranças do passado espiritual ressumam, se estabelecem em manifestações kármicas que devem ser enfrentadas naturalmente, por fazerem parte da vida, elementos essenciais que são constitutivos da existência. Então, não precisamos ficar alimentando ideias pessimistas em relação a provas ou dificuldades que teremos que passar. Quando se surgirem, devemos enfrentá-las naturalmente, porque fazem parte da vida. E, como Joana aqui coloca, são também elementos essenciais, constitutivos da nossa existência. Né? Fatores, situações que teremos que trabalhar e enfrentar, porque fazem parte da nossa carga de provas e de experiências que teremos que enfrentar na nossa encarnação. Então, saber que tudo aquilo que nos acontece ou venha nos acontecer não é fruto do acaso, não é um castigo de Deus, mas que são situações e questões necessárias para o nosso crescimento espiritual. Isso é muito importante. Como decorrência de uma vida anterior dissoluta, surgem os conflitos, as castrações, os tormentos atuais. Da mesma forma, como efeito do uso adequado das funções, se apresentam as bênçãos de planificação. Então, os dois lados da moeda das situações que vivemos. Se o nosso passado foi assinalado por um campo maior de ações delituosas, de conflitos, na vida atual, a imersão de castrações de tormentos é decorrente disso. Por outro lado, aquilo no qual trabalhamos de forma equilibrada, as realizações boas que tenhamos sedimentado, elas darão campo ao surgimento de bênçãos de planificação. É verdade que, diante desses dois campos de possibilidades, o esforço da prática do bem, da caridade, o esforço da vivência, da abnegação, da renúncia, em termos de melhor sermos instrumentos do bem, trabalhará de forma eficaz e positiva a eliminação desse caldo doentio remanescente do nosso passado encarnatório. Isso é deixado muito bem claro pelos espíritos na doutrina espírita. E é exatamente nessa diretriz que todos não devemos medir esforços. Fazer o bem, ser instrumentos dos espíritos benfeitores na vivência da caridade, do amor e a identificação íntima nossa com os objetivos das leis de Deus trarão, sem dúvida nenhuma, consequências felizes e facilitadoras à superação de conflitos ou de tormentos que ainda tendam a surgir na nossa encarnação atual.
O fatalismo kármico da evolução é a felicidade humana, quando o ser depurado e livre sentir-se perfeitamente integrado na consciência kármica. Então vamos analisar aqui um pouco mais. Muito importante termos essa consciência sobre o fatalismo kármico da evolução, que é a felicidade. Dizemos assim porque há uma tendência genérica, ampla, numa sociedade materialista, utilitarista, como a que vivemos, em termos de ser compartilhado de uma forma intensa perspectivas pessimistas sobre a vida, sobre a fatalidade que sempre acontece em termos desastrosos para a criatura humana. E é evidente que a falta de conhecimento das leis de Deus e da realidade espiritual da vida são os fatores mais preponderantes para essa grande massa de pessoas que se alimentam de ideias tristes ou pessimistas. É evidente para que nós não estabeleçamos sintonia com esse campo vibratório mais intenso, negativo, precisamos estar trabalhando diariamente as perspectivas positivas, o entendimento das leis de Deus e a certeza da fatalidade do bem, da fatalidade da felicidade para todos nós. É isso que Joana nos chama a atenção nesse texto. A resolução para ser feliz rompe as amarras de um karma negativo, em face do ensejo de conquistar mérito através das ações benéficas e construtivas, objetivando a si mesmo, o próximo e a sociedade. Que maravilha, não é? A resolução para ser feliz rompe as amarras do karma negativo. É evidente que essa felicidade que Joana aqui se refere é aquela propiciada pelo estado de ser de plenitude, de equilíbrio com as leis de Deus, cuja base maior é a lei do amor. Dentro dessa perspectiva das leis de Deus, a resolução para ser feliz rompe as amarras do karma negativo. Nós não estamos reencarnados para sofrer. É essa a questão. Estamos, sobretudo, reencarnados para aprender, progredir, melhorar. É lógico que, com muita frequência, dor, sofrimento, problemas e dificuldades surgem na experiência humana, como resultado do nosso passado reencarnatório que não tenha sido devidamente superado, transcendido. É isso que ocorre. Mas, por outro lado, quanto mais nos integrarmos como instrumentos do bem para nós, através do autoencontro, através do despertamento da consciência profunda, indiretamente, como decorrência dessa felicidade trabalhada em nosso íntimo, envolvemos o nosso próximo, envolvemos a sociedade em que participamos. Então, face do ensejo de conquistar mérito através das ações benéficas. Isso precisa estar bem conscientizado em nós. O trabalho, as ações do bem realizam uma modificação nas disposições kármicas que trouxemos, em realinhamentos, em novas definições. E como Joana coloca,
o rompimento com as amarras, com as algemas de um karma negativo. Uma resignação dinâmica ante o infortúnio, a naturalidade para enfrentar o insucesso, negando-se a quem interfira no estado de bem-estar íntimo. Quem depende de fatores externos realiza a primeira fase do estágio feliz. Que maravilha, né? Aqui Joana faz um resumo disso que temos aqui compartilhado nesses estudos e ultimamente da obra O Homem Integral. Então, uma resignação dinâmica. Resignação dinâmica, entendamos, é diante de uma situação que não podemos mudar. É um acidente, um sofrimento que não dependeu de nós evitar. Ter a ação positiva de encarar aquela experiência, buscando extrair dela lições para o nosso aprimoramento e crescimento. Essa é a resignação dinâmica. A naturalidade para enfrentar um insucesso, negando-se a quem interfira no estado de bem-estar íntimo. Então, quanto mais estivermos trabalhando a consciência desperta, acordada, para o espírito eterno que todos nós somos, cientes dos objetivos maiores das leis de Deus, aquilo que surge na nossa vida e que antes nos causava grandes tormentos, agora passam a ser vistos com outro olhar. O olhar do aprendiz, daquele que busca extrair de toda situação elementos para o seu crescimento espiritual. Vamos para o último tópico do nosso estudo dessa tarde. Digerir as ocorrências desagradáveis como parte do processo. Manter-se vigilante, sem tensões, nem receios, e se dará o amadurecimento psicológico, liberativo dos karmas de insucesso, abrindo espaço para o autoencontro, a paz planificadora. Então, concluindo essas observações que compartilhamos, aí Joana nos diz: digerir as ocorrências desagradáveis como parte do processo. Então, diante daquilo que mesmo nos parece indigesto, ruim, que nos aconteceu, é necessário percebermos como material indispensável para extrairmos lições. Agora vejam como ela coloca: sem tensões, nem receios, e se dará o amadurecimento psicológico. Ela diz sem tensões e sem receios, porque nessa proposta de amadurecimento emocional, psicológico, nós sempre somos chamados a estar bem presente no dia de hoje, no momento atual. É estarmos percebendo nas variadas situações e circunstâncias do dia a dia como estamos trabalhando o nosso despertar espiritual, o nosso estado de planificação interior, que não se engana mais com fatores externos, positivos ou negativos, mas que busca trabalhar todos eles como elementos propiciadores da nossa maturidade e crescimento espiritual e emocional. É isso que nós somos levados e motivados por Joana a fazer no nosso dia a dia. Agradecemos a todos que têm nos acompanhado. Se possível, compartilhem essas informações nas suas redes sociais. Agradecemos a todos
Até o próximo estudo. Uma boa tarde.